esteja com o seu coração aberto para ouvir o que a mensagem ou o que a palavra de Deus tem a te dizer nesta manhã. E nós vamos começar, queridos, por um texto da Bíblia. Eu convido você aí a pegar a sua Bíblia. Deixa eu ver a sua Bíblia aí, levanta aí a Bíblia, deixa eu ver. Isso, muito bem, agora você abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, e você vai ler comigo os versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Nós vamos partir do nosso estudo a partir desse texto, melhor dizendo. Vamos começar o nosso estudo, melhor dizendo, a partir deste texto. E olha o que ele diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que mais? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, homem no sentido de humanidade, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todo estudo que nós fazemos, queridos, tem como objetivo entender o que a palavra de Deus diz. E este assunto é um assunto bíblico, como vocês irão perceber nesta manhã. Mas eu, ao orar a Deus e pensar como nós poderíamos tratar deste assunto nessa manhã, eu escolhi começar, senti a impressão de Deus para começar o estudo nesta manhã com esse texto, porque ele nos diz algumas coisas importantes, mas eu quero destacar 3 delas. Ele está dizendo aqui, né? Claro que a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus, toda ela é útil. Então, o que a Bíblia ensina, ela ensina no todo e toda ela é útil para ensinar. Então, é muito provável que nesta manhã, alguns dos que estão aqui conosco, e talvez alguns que estão assistindo em casa, terão contato com essa mensagem sobre o assunto que nós vamos tratar, o uso de joias na Bíblia, pela primeira vez. Então, que bênção! A Bíblia vai te ensinar nesta manhã. Mas o texto diz também que ela é útil para repreender. E aqui é um outro grupo então de pessoas. É o que já sabe e é teimosinho, teimosinha e não faz. Então vai repreender, vai puxar a orelha. E depois tem um outro grupo de pessoas também que é representado aqui, que ela é útil para correção. Ou seja, está indo no caminho, está na direção correta, está na direção certa, precisa de alguns ajustes, então a Bíblia serve para corrigir. Então, é provável que nós tenhamos pessoas, aliás, todos nós aqui, nós vamos nos enquadrar em algum desses 3 casos aqui. Ou nós vamos ser ensinados pela palavra de Deus, ou nós vamos ser repreendidos, vai puxar a orelha, ou serão necessárias algumas correções, né? Então, abra o seu coração para o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero começar, portanto, exatamente sobre o assunto, mencionando para você que a Bíblia apresenta o assunto das joias em pelo menos 4 utilidades. Tem mais, na verdade, tem 7 ou 8, mas eu separei as 4 principais porque algumas elas são semelhantes. Então, quando você lê sobre esse assunto na Bíblia, você vai perceber que nem sempre ela está falando sobre adorno. E vai ficar mais claro agora quando eu mostrar para você, né? Então, por exemplo, ela fala assim, a Bíblia fala do assunto como adorno, como enfeite. Existem algumas palavras que a Bíblia usa para isso, então fala adorno, fala enfeite, fala arrecadas, depende da tradução da Bíblia principalmente, está se referindo a joias e especialmente no que diz respeito aos adornos. E aqui estão os textos, como eu disse para vocês, eu vou compartilhar depois dessa apresentação, depois você pode conferir. Esses textos que estão mencionados ali, eles são alguns dos textos, tem outros também, não coloquei todos, mas os principais, que ensinam, ou melhor, não é que ensinam,
porque se ensina a gente tem que aprender a fazer, mas que mostram, que apontam que o assunto ali está fazendo referência a joias como adorno, como enfeite, certo? Um outro uso das joias na Bíblia tem a ver com o aspecto financeiro. Hoje nós temos dinheiro em papel, está quase escasso, mas ainda tem. Moeda, né? Também a gente quase não usa tanto. Hoje usa Pix e usa outras coisas. Naquela época não tinha nada disso. Então, muitas coisas eram pagas, eram compradas, enfim, utilizando-se joias. Colares, pendentes, essas coisas, pagava com joias, com pedras preciosas, com ouro, com prata, essas coisas. Então tem esse sentido de joia como moeda. Por exemplo, você, quando lê a história daquele servo de Abraão, e quando ele vai buscar a esposa para Isaac, ali diz que Eleazar deu um pendente de ouro, né, para Rebeca. Depois ela chega lá, Labão vê aquilo, ele fica doido, que o bicho era complicado, né? Você conhece a história? Então é nesse sentido, né? Não é que estava dando um adorno para ela, mas era no sentido de finanças mesmo ali, como moeda, né? E aí estão alguns dos textos. Há um outro uso também relacionado ao símbolo de poder e autoridade. Então, especialmente o sinete, né? Era um anel, uma joia, um sinete, por exemplo, que o rei fazia os seus decretos e carimbava. Você encontra aí, por exemplo, no livro de Esther, você encontra no livro de Daniel, esse uso, né? A coroa também, um símbolo de autoridade, de poder, enfim, são joias que elas tinham essa utilidade. E um quarto elemento também, uma quarta utilidade, vamos colocar dessa forma, tem a ver com ofertas. Quando você lê, por exemplo, Êxodo, capítulo 35, quando Moisés pede ofertas para o povo, para que eles trouxessem materiais para a construção do tabernáculo, ali é dito que eles entregam essas coisas. Porque também tem a ver, né, aquela questão da finança, de moeda ali, e elas eram oferecidas também como ofertas. Tem outros usos também, queridos, mas eles são semelhantes a esses. Resume-se nesses 4 pontos aqui. Agora, eu quero que você entenda comigo algumas coisas, e nós vamos ler aqui a palavra de Deus, sobre esse uso como adorno, ou o deixar de usar como adorno na prática aqui, em algumas histórias. Então a primeira delas, que nós vamos refletir, está em Gênesis, no capítulo 35. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Você que está em casa, que não pôde vir aqui à igreja nessa manhã, ou não pôde ir à igreja que você frequenta por alguma situação, abra a Bíblia aí também. Faça do lugar onde você está o lugar de adoração ao Senhor. Gênesis capítulo 35. Você vai encontrar aqui nos capítulos anteriores, Jacó na sua peregrinação ali com a sua família, enfim. E aqui no capítulo 35 há um chamado de Deus para Jacó. Então, vai prestando atenção no que a Bíblia diz, os pormenores, os pontos, as colocações que a Bíblia faz. Então, o texto diz assim, Gênesis 35, a partir do verso 1 até o 4. Disse Deus a Jacó: levanta-te. Eu acho que está dando um pouquinho de eco, né? Quem sabe pode dar uma reguladinha aí. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos, e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam nas orelhas,
E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Argola que pendia na orelha, você sabe o que isso significa, né? Poderia ser traduzido aqui como brincos, por exemplo, que é uma linguagem mais atual. Então vamos prestar atenção um pouquinho nesses textos, que nós acabamos de ler, nesses versos, perdão. Qual é o contexto que nós encontramos aqui? Um chamado de Deus ou um chamado de retorno para Deus? Veja que Jacó já tinha os seus filhos, ele estava num outro lugar, o incidente que aparece antes ali é um incidente muito triste, aquele que Simeão e Levi lá mataram os siquemitas, eles conheciam a Deus, Jacó tinha a Deus como seu Senhor, mas as coisas estavam complicadas, e Deus agora faz um chamado para Jacó: sai da onde você está, vai para Betel, casa de Deus, o lugar onde Deus apareceu, e você se desvencilha lá de tudo, abandona essas coisas. Quais coisas? Os deuses estranhos, tem mudança de veste aqui, hoje eu vou falar sobre isso também, inclusive ele tirou ali também as argolas da orelha. Então, as arrecadas, depende da tradução, aparece isso, aqui aparece argola, são brincos, são joias ornamentais que eles estavam usando. Deus pediu aliás, nós não encontramos Deus falando assim: Jacó, tira. Até porque o autor bíblico, aqui no caso Moisés, ele não dá todos os detalhes, mas é claramente perceptível, compreensível aqui, que era para tirar, porque senão eles não precisavam ter tirado, Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Por que eles tiraram? Porque eles entendiam que para aquilo acontecer, eles precisavam se desvencilhar dessas coisas. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, queridos, e aproveitando que o assunto tem a ver com joias, vamos falar um pouquinho sobre vestes também. E me chama a atenção aqui o fato de mudar as vestes. Se você olhar ou pesquisar para o tipo de veste que as pessoas usavam lá naquela época, não havia muita diferença entre veste masculina ou feminina por cima, por baixo sim havia, até Deuteronômio capítulo 22, verso 5 fala sobre isso. Era aquele roupão, aquela túnica, aquele negócio todo. Mas por que Deus pediu para mudar as vestes? Então, queridos, tem muito a ver sim a questão da maneira como nós nos vestimos para representar a Deus. Você precisa entender isso, eu preciso entender isso. Que a maneira que a gente se veste, sim, representa ou não a Deus. Porque senão também não havia necessidade de mudança de vestes. E já que o assunto é veste, eu quero que você pense comigo aqui, quando você for de repente lá para a loja, comprar alguma roupa, você irmão, você irmã, pense nas 3 ênsias, e aí você vai poder guiar melhor a sua vida no que diz respeito a isso. Primeira ênsia, aparência. A veste que você está adquirindo, comprando para você usar, ela tem muita aparência, ou seja, aparece muito, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, tem muita aparência? Então, cuidado com essa ênsia, da aparência. Tem uma outra ênsia, que é a aderência. Então, pode ser que não tenha aparência aqui, não tenha aparência aqui, não tenha aparência aqui, não tem aparência aqui para os machão da academia, mas tem a aderência, parece que foi embalado a vácuo. Você não consegue nem se mexer direito. Então, marca todo o corpo. Pode ser que ele esteja coberto inteirinho, mas é a mesma coisa que não tivesse, porque tem a questão da aparência, da aderência, Parece que foi embalado a vácuo. E a última ênsia é a transparência. Pode ser também que seja coberto até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, tal, lá no pé, mas é transparente. Também não resolve nada. Então, queridos, este é um assunto que a gente precisa levar em consideração. Abrindo um parênteses, esse não é um assunto agradável para um pastor pregar. Na verdade, a gente gosta de pregar sobre missão, sobre evangelismo, essas coisas. Mas é preciso ser dito, queridos, e principalmente quando a gente percebe que às vezes as coisas não estão muito bem como deveriam estar. Talvez eu nem precisaria falar sobre isso, mas eu percebo que preciso, como pastor desta igreja e como pastor da igreja adventista, porque eu não falo só aqui, eu já falei em outras igrejas que eu fui pastor também. Então, cuidado
Preste atenção nisso, certo? Vamos lá, outro texto agora. Êxodo, capítulo 33. E só aproveitando, queridos, nesse contexto aqui das vestes, enquanto você encontra aí o texto de Êxodo, deixa eu colocar algumas coisas mais. Isso tem a ver, queridos, não só com a maneira como a gente se veste, para vir para a igreja, para adorar a Deus. Se você participa, ou já foi, por exemplo, em alguns lugares, você vai perceber que tem determinado tipo de roupas que você não pode entrar. Mas às vezes a gente acha que na casa de Deus a gente pode entrar de qualquer jeito. Eu me lembro que eu estava no Chile uma vez com a minha esposa de férias, e nós fomos visitar acho que era o Palácio da Justiça lá no Chile. E eu estava de camiseta, minha esposa também, e eu estava de bermuda. O pastor usa bermuda também, gente. Não tem problema nenhum. Mas era uma bermuda comprida, assim. E eu cheguei lá, e ele falou assim, olha, vocês podem visitar, só que você não pode entrar de bermuda aqui. Palácio da Justiça lá do Chile, né? Então, queridos, vamos pensar o lugar que nós estamos indo e a reverência e o respeito que isso se dá, que Deus principalmente merece. Deixa eu aproveitar e falar com os pais também. Cuidado com a forma que você veste os seus filhos para vir à igreja. Não só na reunião de culto, mas em ensaios e outras coisas também. A igreja acaba se tornando um lugar comum, porque às vezes alguns se vestem como se estivessem na praia vindo na igreja. Então, se você vai num determinado lugar, você se veste de forma respeitosa diante da pessoa com quem você vai encontrar. Então, respeite a casa de Deus, o lugar de Deus. Ainda que seja num ensaio, ainda que seja numa outra situação, respeite os lugares, né? E esse é um assunto importante, porque senão a Bíblia não mencionaria, né? Fecha aí o parênteses. Vamos lá. Êxodo 33. Encontrou aí? 1-6. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo, à tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Verso 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, ou arrecadas, ou enfeites, ou qualquer coisa do tipo, é o significado da palavra. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, é povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Ordem de Deus: tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Esse texto é muito importante, queridos. Aliás, como todos os outros que nós vamos ler, e como todo o texto da palavra de Deus. Contexto aqui: repreensão de Deus e chamado ao arrependimento. O que tinha acontecido antes? O problema do bezerro de ouro. E agora Deus faz uma repreensão forte ali para o povo, severa. E ele diz algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, que Deus havia dito para que eles não usassem os ornamentos, os atavios, que até então ainda eles estavam usando, haviam saído do Egito. Esses dias nós estudamos sobre isso. Fazia ali aproximadamente um pouquinho mais de 60 dias que eles estavam ali, porque já tinha passado os 40 dias de Moisés, mais 2 meses que eles levaram para chegar lá. Então, eles ainda usavam, porque eles usavam no Egito. Só que naquele momento eles tiraram, porque Deus tinha mandado, tira, porque eu quero ver o que eu vou fazer com vocês. Deus disse isso, e o povo ficou alarmado ali, né, com a mensagem de Deus. Então o Senhor ordenou que eles tirassem, e daquele momento em diante, queridos, o texto diz, de Horebe em diante. Aqui o texto faz uma referência à peregrinação. A partir do momento, Horebe é o Monte Sinai, mesmo lugar. O Monte Sinai e Horebe é ali a mesma localidade. Daquele momento em diante, ou daquele dia em diante, eles deixaram de usar. Não sabemos por quanto tempo, porque depois, lá em outros textos mais adiante, a gente encontra o povo usando, alguns deles eu vou mencionar daqui a pouco. Mas há um texto em Juízes, capítulo 8, verso 24, que dá a entender, e os teólogos, os estudiosos desse assunto,
conseguem ver ali, pela construção, pelo hebraico, enfim, que até no tempo de Gideão, pelo menos, eles não estavam usando joias, lembre-se, como adornos. Eles tinham joias. Para você entender esse assunto, você tem que pensar naqueles 4 pontos que eu mencionei. Estou dizendo aqui joias como adorno, não como lá para pagar, como oferta, é outra coisa, como moeda. Joia como adorno. Então, é provável que pelo menos até o tempo dos juízes, eles mantiveram a obediência a Deus e não utilizaram mais. Né? Enfim, daquele momento em diante eles deixaram de usar. Então aqui, queridos, nós encontramos uma informação muito importante para nós. Houve um pedido de Deus para não usar, e houve uma prática de não utilização mais. Inclusive achados arqueológicos, em determinadas regiões, especialmente da Palestina, dali de Israel, indicam que os israelitas não eram acostumados a utilizar joias, é claro, depois desse momento, dessa orientação a Deus. Então, é um assunto bíblico, pastor, esse assunto? Sim, está aqui na Bíblia, e a Bíblia está dizendo que Deus mandou tirar, e que eles não usaram mais a partir daquele momento. Vamos lá. Agora, vamos pensar em 2 outras situações. Aqui nós vimos pessoas se movimentando na direção de Deus, arrependimento, enfim. Agora, nós vamos ver o contrário disso. Isaías, capítulo 3. Os versos estão aí, 16 a 23. Aqui, queridos, nós encontramos uma descrição totalmente diferente das 2 que nós acabamos de ver. Isaías capítulo 3, a partir do verso 16, nós lemos assim: diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. E assim continua ali a descrição. Qual é o contexto aqui, queridos? Apostasia e idolatria. Lá o povo estava se voltando para Deus, aqui eles estão afastados de Deus. Só algumas expressões que aparecem aqui para ajudar você a compreender o que Isaías está dizendo. Então, quando o texto ali faz referência, por exemplo, à touca, você de repente, quando acabou de ouvir, ou já leu esse texto, pronto, eu não vou poder pôr touca na minha cabeça mais. Não é isso. As toucas que são referidas aqui nesse texto, elas têm a ver com discos em formatos de sol e estrela. Porque o uso, queridos, de joias na Bíblia, se eu pudesse assim resumir um outro conceito, ele está muito associado à idolatria, porque representavam nas joias os astros, os deuses, enfim tal. Então essas toucas tinham essa questão aí. Amuletos que eram usados para encantamento de serpentes. Então veja a apostasia aqui, encantando serpente. As cadeiazinhas para os passos são joias para os pés. E as camisas finíssimas aqui que são mencionadas, por exemplo, só para mencionar alguns, são roupas lá da ência da transparência, né? Eram roupas transparentes, sensuais. Então essa era a condição do povo nesse momento aqui em Isaías, ou que Isaías retrata. Isaías retrata, né? Apostasia e idolatria. Então, ao se apostatarem, ao idolatrar deuses, eles passam a utilizar essas coisas, entende? É um outro texto aqui, bem curtinho, Oséias, capítulo 2, verso 13. Veja aí o que está escrito também, livro de Oséias, depois do livro de Daniel. Olha que interessante que esse texto nos diz. Oséias, capítulo 2, verso 13. O texto diz assim, ó. Leia aí. Mantenha a Bíblia aberta. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas, enfeites, etc., e com as suas joias,
e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Qual é o contexto? Apostasia e idolatria. Afastaram do Senhor, apostasia, idolatria. Estavam adorando Baal. O que elas fizeram? Está falando sobre as mulheres aqui, mas os homens também faziam isso. O que eles fizeram? Além de adorar Baal, usaram adornos para adoração a Baal. Então, queridos, só para a gente concluir esse ponto aqui, uma coisa fica muito nítida nesses textos que nós lemos, e se você pensar de forma geral o ensinamento da Bíblia com relação a isso. No contexto de retorno, arrependimento e consagração, os adornos são tirados, são removidos, deixa de se usar. O contrário também é verdade. Quando o contexto é apostasia, idolatria, afastamento de Deus, eles passam a usar. Lembre-se, não se esqueça, a Bíblia é útil para ensinar, para repreender e para corrigir. Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, fica firme aí, porque Deus está fazendo uma dessas três coisas em nós nesta manhã. Vamos lá, Novo Testamento agora. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 9 a 10. Ah, mas isso aí é Antigo Testamento. Primeiro que toda a Bíblia é útil. Não existe essa ideia de que um é melhor que o outro, um tem mais importância do que o outro. Toda a Bíblia, né? Mas o Novo Testamento também fala. 2 Timóteo, capítulo 2. Desculpa, 1 Timóteo, é só para ver se vocês estão atentos. Estou percebendo que vocês estão atentos, isso é bom. Vamos lá. E eu acho que alguns estão muito mais atentos que outros ainda, né? Eu me lembro que um dia desse eu conversei com alguém, né? Que eu disse que ia tratar desse assunto. Aliás, melhor não falar, deixa para lá. Não, disseram assim, pastor, é melhor o senhor arrumar uma escolta depois para o senhor sair da igreja. Vocês que pediram para eu falar, eu não ia falar. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem, com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos lá, contexto, orientações aqui sobre modéstia e parcimônia. Aqui a orientação, ela entra num outro aspecto também. Em Isaías também isso aparece, a questão da parcimônia, enfim, tal, né, da modéstia, mas aqui ela é mais específica com relação a isso. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está contrastando o adorno interior ao adorno exterior. Ele diz assim, e ele está falando aqui para as mulheres, porque se você perceber que esse texto aqui, ele está se dirigindo às mulheres realmente. Então por isso que parece aqui mulheres. Mas o princípio, queridos, ou a orientação é para todo mundo. Porque tem uns homens hoje que parecem mais uma árvore de Natal do que as mulheres, né? Então é para todo mundo. O adorno interior em oposição ao adorno exterior. O que deve chamar a vida, ou chamar a atenção na vida do crente? A sua vida, o seu interior. Uma vida cristã, modesta, que não usa ou não despende de valores exorbitantes para se enfeitar, né? se empiriquitar todo ali, como a gente costuma dizer. Outro texto, 1 Pedro, é praticamente a repetição das mesmas palavras, só que Pedro acrescenta um negócio muito interessante aqui, uma questão, aliás, um ponto a mais muito interessante. 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Olha o que esse texto diz. Está fazendo referência aqui à vida matrimonial, e ele começa discorrendo sobre o assunto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, preste atenção no que Pedro está dizendo aqui. Contexto:
Orientações também sobre modéstia, parcimônia e a questão da humildade. Há uma palavrinha aqui que, especialmente hoje, o povo da ideologia aí, né, do feminismo e essas coiseiras todas que a gente anda ouvindo por aí, submisso, nossa, não pode ser, a mulher não pode ser submissa, o homem não pode ser submisso à mulher, é uma coisa absurda. Não vou entrar nesse ponto aqui, mas não o texto aqui não está dizendo para você, mulher, e nem para você, homem, ser capacho do seu marido, nem capacho da sua esposa, não é isso que o texto está dizendo. Fecha o parênteses. Está falando sobre o proceder. Como proceder em situações como essa? Tanto é que ele começa falando de mulheres, depois ele cita homens também, está falando para todo mundo, né? Então, ele diz assim, e ele utiliza ali na sequência, exemplos de mulheres do Antigo Testamento. Acho que eu acabei nem lendo esse texto, né? Eu fui até o 6, nem lembro aqui. Assim, verso 5, pois assim também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, olha que coisa interessante, queridos, e aqui tem um princípio importante para nós entendermos, não só o assunto do uso de joias, mas para outras questões relacionadas ao tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, Pedro está utilizando o exemplo de mulheres lá de trás, ele cita Sara. O povo de Israel nem existia ainda. Entendem? Onde ele está jogando, aonde ele está retrocedendo, bem lá para trás. A forma que as mulheres se vestiam numa época e cultura diferentes, porque era uma época muito diferente, aquilo foi muito tempo antes, e era uma cultura diferente, você sabe de onde Abraão saiu, é considerada por Pedro como válida para as mulheres cristãs do tempo dele, entende? Não sei se você está compreendendo o raciocínio. Era algo lá de trás, numa época diferente, mas que era válida para os dias dele. Ou seja, queridos, a norma estabelecida não é culturalmente condicionada. Então muda a cultura, muda a norma. Não, naquela época era assim, hoje não é assim. Não é assim que a Bíblia trata as coisas. Se você for pensar nisso, por exemplo, e eu não estou comparando aqui o mandamento do sábado, por exemplo, com a joia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sábado ali é a questão de princípios, os de joias é a questão de normas. Mas entenda, se a gente pensasse culturalmente, qual é o dia melhor para ser observado hoje? O domingo. Mas a Bíblia diz que é o sábado. Então, entenda uma coisa. Ah não, porque a cultura é diferente, não sei o que. Pedro já nos dá aqui um princípio interessante para a gente interpretar as Escrituras no que diz respeito à nossa forma de viver o nosso estilo de vida. Foi lá no passado, mas era válida para os dias dele. Foi lá no passado, queridos, mas são válidas para os nossos dias também. A cultura não molda. A Bíblia não é regida pela cultura. A palavra de Deus não é regida pela cultura. Os princípios de Deus, as normas estabelecidas por Deus não são regidos pela cultura, por mais diferente que ela possa ser. Bíblia, normas bíblicas, princípios bíblicos estão acima de qualquer coisa. Isso é importante para nós entendermos. Queridos, para a gente caminhar agora para o final, então, eu preciso que você entenda uma coisa. Depois do que nós vimos aqui na Bíblia, eu acho que ficou claro para você, como ficou claro para mim, que não devemos utilizar as joias como adornos. Eu acho que você entendeu isso. Deu para ficar claro. Então a Bíblia diz isso. O que a irmã White fala sobre isso? Eu poderia ler vários textos, mas não vou ler muitos aqui. Só 2, para falar a verdade. Evidentemente, querido, deixa eu chegar mais perto aqui que o negócio está ficando mais difícil já para enxergar. Evidentemente, ela reflete o pensamento bíblico, porque o mesmo Espírito que inspirou os profetas também inspirou a White. Então, eu destaquei aqui alguns pontos, depois vai aparecer um outro texto dela também. A ornamentação da pessoa com joias e coisas luxuosas é uma espécie de idolatria. Quem fala isso? A Bíblia fala isso. Outro grifo ali, ó, vestuário dispendioso e o adorno de joias representam incorretamente a verdade. Paulo e Pedro também falou a mesma coisa. Outro texto. Queridos jovens, e você que é jovem na idade e se sente jovem, ou se não é jovem, serve para todos nós.
Queridos jovens, a disposição de vocês em vestir-se de acordo com a moda e em usar rendas, ouro e coisas artificiais para exibição, não recomendará a outros a religião ou a verdade que professam. Pessoas de discernimento considerarão essas tentativas de enfeitar o exterior como evidências de mente fraca e coração orgulhoso. Às vezes a gente acha que tem que se vestir como outro para que ele seja atraído ao evangelho. Pelo contrário. Queridos, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês, eu já falei isso aqui em alguns momentos e vou repetir, em alguns momentos também. Todas as vezes que os movimentos religiosos, as igrejas históricas, baixaram as normas para tentar ficar assim mais parecido com o mundo, foi uma decadência, perdeu-se a relevância. Então não pense que isso vai fazer com que alguém se aproxime de Deus, porque não vai. Não há melhor maneira de deixar a luz, ou melhor, sua luz brilhar aos outros do que através da simplicidade de vestir-se e de conduzir-se. Textos do Espírito de Profecia. Bíblia, Espírito de Profecia e o Manual da Igreja. O que o Manual da Igreja diz? Evidentemente reflete o pensamento bíblico e também o de Ellen White. Aqui tem até uma citação de Ellen White que eu gosto muito. Trajar-se com simplicidade e se abster da ostentação de joias e ornamento de todo tipo está em harmonia com a nossa fé. Abster-se está em harmonia com a nossa fé. Fé aqui no sentido, eu creio que vai acontecer. Fé no sentido daquilo que nós acreditamos. Em alguns países, é claramente ensinado nas Escrituras que o uso de joias é contrário à vontade de Deus. Isso é o que o Manual da Igreja Adventista diz. Em alguns países, aqui aproveitando um outro ponto, e culturas, o costume de usar aliança de casamento é considerado imperativo, tendo se tornado na mente das pessoas um critério de virtude, portanto não é considerado um ornamento. Em tais circunstâncias, não condenamos essa prática. Sabe que tem países que não usam, tem países que usam. Agora, o fato, queridos, da gente poder usar aliança, não significa também, né, que a gente tem que colocar, como é que o povo diz hoje aí, né? Tem um trem aí que a turma gosta, porta-aliança, né? Aí coloca um negócio desse tamanho assim antes, aí coloca a aliança. Essa aqui é do dia 12 de junho de 2003. Olha quanto tempo que a minha esposa já me suporta. E depois coloca um outro trem depois aqui assim, que a pessoa não consegue nem dobrar o dedo, né? Porque fica desse tamanho assim. Então, simplesinho, não tem problema, você pode ter uma coisa bonita que representa uma virtude. Então esse é um ponto. Talvez você se pergunte assim, mas pastor, e lá fora, nos outros países? Primeira coisa, eu não sou pastor lá de fora, nem de outros países, e no momento eu sou pastor desta igreja, e daquela ali do lado. Pro azar de vocês, paciência. É assim mesmo. Mas, só para você ter uma ideia, esse aqui, essa é uma citação do manual em inglês, que é o manual na língua que hoje a gente conhece como a língua universal nossa, né, o inglês. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa que a citação anterior disse. Então, não existe dois manuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um só. Se você pegar um espanhol vai estar assim, se você pegar em mandarim vai estar assim também. Certo? Então, pastor, mas lá fora as pessoas usam, enfim. A gente vai usar, nós vamos usar porque os outros usam ou nós vamos deixar de usar porque a Bíblia, o Espírito de Profecia e o manual orienta para a gente não usar? Tem um monte de gente que adultera também, é membro da igreja, que a gente não sabe. Tem um monte de gente que rouba, e a gente não, nós vamos fazer porque eles fazem? Vamos seguir o que a Bíblia diz. Você é responsável só por você no dia do seu julgamento, não pelos outros. Deixa o pastor que cuida deles lá tratar desse assunto lá. Se ele tiver que ser apedrejado lá, ele vai ser apedrejado lá, não tem problema nenhum. Mas essa é a orientação da Bíblia, do Espírito de Profecia, Manual da Igreja. Do Nisto Cremos, né? Vocês sabem que lá em Minas esse livro tem um outro título, né? Tem mineiro aqui? Deixa eu ver a mão. Lá Nós Acredita Nisso. Eu estou falando porque eu sou filho de mineiro, tá, gente? Estou brincando. Em vista desse ensinamento das Escrituras e dos princípios que aqui relacionamos, cremos que o cristão ou que os cristãos não devem adornar-se com joias. No tocante aos cosméticos, portanto, cremos que os cristãos deveriam manter a aparência natural e saudável. Eu não falei de maquiagem, como é que é? Esmalte, né? Outras coisas. Mas, queridos, tudo aquilo que sai fora do natural deveria ser evitado por nós. Esmalte que
mantém ali a cor da unha, a maquiagem que só corrige, mas não que enfeita, né? Amarelo, verde, azul, cor-de-rosa, essas coisas. Você não é amarelo, você não é verde, você não é azul, a menos que você seja o Hulk, né, para ser verde, ou como é que era aquele lá do X-Men que eu assistia quando era criança, tem um lá que era azul, esqueci o nome dele, Fera. Então você não precisa usar essas outras cores, né? Documento da igreja, Primeiro Deus, nós lemos essa revista esse ano, na jornada dos 10 dias de oração, e lá no finalzinho vocês vão se lembrar, quem tem a revista, tem lá um documento votado aqui atrás, bem aqui atrás da gente, na divisão, estilo de vida adventista. Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior deixam bem claro que o cristão deve se abster do uso de joias, piercings, tatuagens e de outros ornamentos. A gente também não faz tatuagem, queridos, tá? Você não deve fazer. Se fez, é meio difícil de apagar, mas não faça. Então, por que eu coloquei esses todos documentos ali? Bíblia, vamos lá, você lembra? Espírito de Profecia, o que mais? Manual da Igreja, o que mais? Nisto Cremos, que é a explanação ali das 6 doutrinas que nós temos, né? As nossas 27 crenças fundamentais. E, o que mais? O último, um documento votado pela nossa divisão, que reflete o pensamento da igreja em outros lugares. Para dizer para você bem claro, de forma bem simples, com muito jeito, com muito carinho no coração. Adventista do 7º dia não usa joias como adorno. Eu quero que vocês leiam comigo, queridos, o que está escrito aqui. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Igreja... Não, peraí. Todo mundo. 1, 2, 3. Igreja Adventista do 7º dia. Leu? Nessa igreja, queridos, aqui, nós cremos assim, da forma que eu acabei de falar para vocês. Se outra crê de outro jeito, outros movimentos, paciência. Adventista do 7º dia, com base na Bíblia, Espírito de Profecia, Manual da Igreja, nisto cremos, e documentos que a igreja produz para ajudar a gente a compreender o assunto, a gente crê assim, tá? Antes de terminar, eu quero recomendar 2 coisas aqui para vocês. Primeiro, se você quiser saber mais sobre o assunto, recomendo este livro, O Uso de Joias na Bíblia. Ele ou está disponível na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Eu tenho uma cópia aqui. Parte do que eu falei nesta manhã foi tirado aqui desse livro. Outras coisas eu acrescentei de estudo pessoal. Mas recomendo para vocês. Outra coisa, quando eu estava pastoreando um distrito em Hortolândia, em São Paulo, eu organizei esse materialzinho aqui. Ele contém um artigo, materialzinho que eu digo não porque ele não é importante, é porque ele é pequeno. É um folheto. Ele contém um artigo do pastor Samuel Bacchioli, com esse título que vocês estão vendo aqui, eu acho que dá para ver, O que vestir. Eu tenho um tanto dele que eu trouxe para cá, porque sobrou. Na época, a associação lá gostou e produziu e entregou para o pessoal. Eu fiz a capa dele, a diagramação e mandei imprimir. Quem quiser, se vai usar realmente, não, eu quero aprender nesse negócio, eu quero ler para eu entender, porque eu quero colocar em prática, me procura que eu tenho cópias. Estão aqui, inclusive, aqui atrás. Pode me procurar que eu dou uma cópia para você. Eu não vou entregar porque eu sei que tem gente que não quer saber e tem gente que vai pegar e vai colocar lá, vai jogar fora, não vai resolver para nada. Então, isso aqui é para ser útil. Quem quiser, pega comigo depois. Por fim, queridos, para nós terminarmos, você precisa entender. Somos um povo multicultural, né? Estamos presentes em praticamente todos os países do mundo. Existe uma grande diversidade. Mas entenda, os princípios e as normas que são ensinados pela palavra de Deus, eles são ensinados em todos os lugares. Se pratica, é uma outra coisa. Cabe aos líderes, aos pastores locais, quem está na responsabilidade do negócio, ensinar e orientar. Eu sei, queridos, que eu estou falando isso aqui, tem gente que vai acatar, tem gente que não vai. Mas como pastor dessa igreja, eu preciso dizer o que essa igreja ensina sobre o assunto. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Queridos, vamos terminar aqui. E eu quero apenas refletir com vocês em
alguns pontozinhos mais aqui para a gente terminar. Aí está o texto. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o Monte Horebe em diante. Então os filhos de Deus da Igreja Adventista Central de Brasília tiraram de si os seus atavios desde o dia 3 de agosto em diante, pela graça de Deus, e os que estão assistindo em casa também. Em qual grupo você se encaixou nesta manhã? Você foi ensinado? Nunca tinha visto? E viu pela primeira vez? Você foi repreendido? Deus puxou sua orelha aí através da leitura da palavra de Deus, da sua palavra nesta manhã? Ou você entendeu que está no caminho certo e precisa fazer correções? Eu sei que eu atingi esses 3 grupos de pessoas, eu não. A palavra de Deus atingiu esses 3 grupos de pessoas nesta manhã. Inclusive eu estou entre um deles. Como é que foi? Queridos, Mensagens Escolhidas, volume 3, diz assim, ó: a palavra de Deus é clara, seus ensinos não podem ser mal interpretados. Obedeceremos a ela assim como ela nola deu? Ou como ele nola deu? Ou procuraremos descobrir até onde podemos nos afastar e ainda seremos salvos? Entendeu? Até onde eu posso me afastar para ser salvo? Tem gente que pensa assim, até aqui eu posso ir que não tem problema. Não, fique o mais longe possível. Relevância do tema, querido. Será que é um tema relevante esse? Para pregar num sábado de manhã? Claro, queridos. Se não fosse relevante, Deus não tinha mandado o povo tirar naquela ocasião. Jacó não havia tirado. Paulo e Pedro não ia perder tempo para escrever sobre isso. Queridos, a igreja não ia colocar esse assunto no seu manual e nos seus escritos. Se está lá na Bíblia é porque é importante. É importante, queridos. Então, leve isso em consideração. Para os que estão aqui, que talvez ouviram pela primeira vez, ou em alguma outra coisa, alguma outra situação, eu quero deixar para vocês um texto ainda. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então isso serve, essa parte do texto serve para aqueles que foram ensinados nesta manhã, ou que estão corrigindo. Às vezes tem coisa que não fazia porque não sabia. Agora, porém, notifica a todos em toda parte que se arrependam. Atos 17:30. Aqui já serve para o outro grupo que teve a orelhinha puxada nessa manhã. Notifica a todo mundo em toda parte que se arrependa. Se você sabe e não tem feito, muda de atitude. Muda de atitude. Toma jeito. Queridos, segunda coisa, nós estamos nos preparando para o evento mais importante da história do universo, a volta de Jesus e a vida eterna. Você não precisa de adornos. Eu anotei aqui, eu quero ler para você. Você não precisa de adornos para se sentir melhor, mais homem ou mais feminina. O seu valor não está na roupa que você veste, nos adornos que você pendura na orelha, no nariz, no pescoço, na pulseira, em qualquer lugar que você imaginar. O seu valor está no sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por você. Então, se você não tem se sentido homem suficiente, saiba que você tem um valor tremendo, o sangue de Jesus. Se você não tem se sentido feminina, se você não tem se sentido mulher e que precisa dessas coisas, saiba que Ele te reconhece como mulher e que Ele te valoriza como mulher e que o sangue derramado por Ele foi derramado para você, mulher, sentir-se valorizada. Outro aspecto ainda nesse ponto, queridos, ainda lendo um texto da irmã White, Mensagens Escolhidas, no volume 3, páginas 247 e 248. Presta atenção nisso aqui, no que diz respeito a esse preparo que nós estamos vivendo. A conformidade com o mundo é um pecado que está minando a espiritualidade de nosso povo. Presta atenção. E interferindo seriamente na sua utilidade. É inútil proclamar a mensagem de advertência ao mundo enquanto nós a negarmos nas atividades da vida diária. Eu vou ler de novo. A conformidade com o mundo é um pecado que está minando a espiritualidade de nosso povo
e interferindo seriamente em sua utilidade. É inútil proclamar a mensagem de advertência ao mundo, enquanto nós anegarmos as atividades diárias da nossa vida. Se você está se preparando para o encontro com Cristo, se eu estou me preparando para o encontro com Cristo, se eu quero desfrutar a minha vida, a vida eterna, se você deseja desfrutar a vida eterna, lembre-se, a conformidade com o mundo mina a nossa espiritualidade e faz com que nós nos tornemos inúteis nesse mundo, queridos. É aquilo que eu mencionei antes. Se nós nos tornarmos iguais a todo mundo, eu não estou falando de exclusivismo, de ser melhor, não é isso. É seguir aquilo que Deus orienta. Se nós fazemos o que todo mundo faz, qual a nossa relevância? Qual a sua relevância? Entende? E por fim, queridos, fica o apelo. O que você vai fazer a partir de agora? Lembre-se que a utilização, ou melhor, a não utilização dos adornos, não é só aqui na igreja, tá? Isso tem a ver com o estilo de vida. É lá fora também, no trabalho, na onde você vive, no estudo. Porque às vezes a gente encontra um irmão ou irmã no shopping, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Dá a volta, esconde atrás do pilar. Oi, pastor, tudo bem? Você não tem que dar conta para pastor nenhum. É comedor de arroz e feijão como você é, pecador como você é. Se você entendeu que o negócio tem a ver com Deus e com a sua palavra, não adianta você tirar para esconder do pastor. Entende? Não vai fazer diferença nenhuma para mim, mas precisa fazer diferença para você e para Deus, queridos. Então entenda, se você tem alguma joia, alguma coisa assim que é de família, que foi passado de geração e aquilo tem um valor sentimental, não tem problema nenhum, tira, coloca num lugar especial, assim como você guarda fotos, tal. Aquilo é uma coisa especial para você guardar, é uma herança de família. Agora, se você for perceber que isso é uma tentação, se estiver perto lá você vai usar, elimina. É melhor você entrar na vida eterna sem braços, sem pernas, sem olho, como Jesus disse, do que perder a salvação. Então, se isso é uma tentação para você, elimina. Se não for, guarda lá com carinho, aquilo tem um significado sentimental, emocional, alguém que deu para você. Guarda com as fotos, com lembranças, com bilhetes, como a gente faz. Tiraram do Monte Horebe em diante, queridos. O meu apelo para você que usa essas coisas é que você tire de hoje em diante também. E nós vamos cantar um hino agora. Eu quero convidar aqui os nossos regentes desta manhã para nós cantarmos o hino de hoje em diante. É um hino que está no nosso cenário. Eu convido você a colocar-se em pé e nós vamos cantar juntos em corações. Eu espero que você, a partir de agora, ouça isso todos os dias também. E sem precisar ouvir, já tira de uma vez. Obrigado, irmão Marcelo, por mencionar. Que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos repreende e nos corrige. E o objetivo de tudo isso, Senhor, não é nos privar de coisas que fazem bem ou o que eleva o nosso ego ou qualquer coisa do tipo, Senhor. O objetivo de tudo isso é nos ajudar a nos desprendermos cada vez mais das coisas desta vida e nos apegarmos mais ao Senhor, aos Teus princípios. Nós não precisamos, Senhor, de nada que enfeite o nosso corpo para demonstrar o nosso valor, porque o nosso valor foi demonstrado na cruz do Calvário, quando Cristo ali deu sua vida e derramou o seu sangue por nós. Esse é o valor que nós temos, e merecido valor que o Senhor nos confere, Senhor, mas nós te agradecemos. Senhor, eu sei que esse é um assunto que não é fácil também para ser vivenciado, mas a partir do momento, Senhor, que depois das considerações, depois de entender na Tua palavra, que cada irmão, cada irmã tenha em mente, Senhor, de que precisa se desvencilhar dessas coisas. Que o Senhor os abençoe e ajude para isso quando a força faltar. Que tenhamos momentos ainda alegres e felizes na Tua companhia, em nome de Jesus.